que é o Evangelho também de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu João, capítulo 1. Louvado seja Deus. Até do versículo 1 ao versículo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Amém? Agora, livro de Colossenses, um pouquinho para frente. Livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 19. Amém? Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Toda a plenitude nele quem? Jesus habitasse. Poder se assentar para a glória do Senhor. Isso, glorifica o nome de Jesus porque ele está presente na casa, tá? Ele está ouvindo você o glorificar, os ouvidos dele estão bem abertos nessa noite, atenciosamente a cada oração, atenciosamente a cada louvor, em o nome de Jesus, amém? Amados, o Evangelho de João é um dos evangelhos que aplicam nada mais, nada menos que a santidade e a veracidade de que Jesus era Deus. O Evangelho de João, ele foi escrito 20 anos depois que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas foi escrito. Porque quando João escreveu o Evangelho que leva o seu nome, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, os demais discípulos já eram mortos. Eles já haviam sido mortos, né? Passado pelo martírio. E só João ficou, porque Jesus havia feito uma promessa sobre a vida dele, que ele permaneceria vivo até que todas as coisas fossem reveladas a ele. Então o Evangelho de João, ele foi escrito num momento muito especial, e até mesmo um momento difícil da igreja primitiva. Por quê, pastor? Porque na época que João escreveu esse Evangelho, e ele escreveu através do Espírito de Deus, que lhe deu sabedoria para escrever tudo aquilo que Deus permitiu que ele escrevesse, naquele momento havia algo muito grave acontecendo, porque havia a religiosidade dos judeus misturada com a filosofia grega. E neste momento, tanto essa religiosidade, essa fé natural, com a filosofia grega, começou a gerar uma fábula, começou a se desfazer do verdadeiro evangelho, chamado de gnosticismo. E isso veio contaminando a mente das pessoas, a fé das pessoas, levando as pessoas a deixarem de crer num ponto crucial.
que Jesus era o verdadeiro Deus. Que Jesus veio como um verdadeiro Deus. Que ele era o Messias, o enviado do Deus vivo para salvar a humanidade. Porque Roma era o império que comandava, era o império que estava ali em vigor na época, mas a filosofia grega, os pensamentos gregos não foram desfeitos por Roma, e eles então estavam tomando conta, do ambiente, enfim, da situação naquele momento. Então João, ele vai trazer a sua versão, ele vai escrever o evangelho que leva o seu nome, apontando para a divindade do Senhor Jesus, que é algo que não pode haver dúvida em nossos corações, porque nós, mesmo estando hoje aqui no século 21, nós sabemos que vamos enfrentar problemas, dificuldades e muitas das vezes situações que vai levar a você a colocar a sua fé em prática. E se você duvida da santidade, da majestade, do senhorio do Senhor Jesus na tua vida e dá ênfase ao problema, à dificuldade, às situações que estão acontecendo na sua vida, você acaba se igualando àquelas pessoas que antes também acreditavam que Jesus não tinha poder, que ele não era uma divindade, que ele foi somente um grande profeta. Então, quando nós nos encaramos a verdade, e João vai escrever no capítulo 8, João 8:32, João vai escrever: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que nos tempos que nós estamos vivendo, hoje, a verdade ela não é mais uma verdade centralizada, mas sim uma verdade relativada. Porque hoje cada um tem para si uma verdade. Às vezes o que um acredita, o outro não acredita, mas o que ele acredita, às vezes é verdade para ele, e o que o outro acredita não é. E nós estamos vivendo, inúmeros tipos de pensamentos que não nos leva a nada. Porque somente a verdade, e a verdade ela é centralizada, a verdade ela é cristocênica, a verdade aponta para o Calvário, a cruz, a verdade aponta para o Messias, o verdadeiro Deus. Se nós não nos basearmos nisso, também o gnosticismo vai nos alcançar. E nós acabamos o quê? Acabamos nos alimentando, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e nós acabamos nos alimentando do quê? De inverdades, que não vai trazer a nenhum de nós força para continuarmos em frente. Porque o verdadeiro alimento, assim como nós temos que nos alimentar fisicamente para mantermos nosso corpo com saúde, assim também temos que nos alimentar espiritualmente para nos mantermos saudáveis espiritualmente. Essa é a grande realidade. Mas nós sabemos que há inverdades sendo pregadas hoje, que não estão centralizadas na pessoa de Cristo. E nós estamos vendo teologia da prosperidade, até mesmo teorias da conspiração sendo introduzida dentro de sermões, coisas de homens. E isso não é um absurdo não, porque os fariseus já faziam isso na época de Jesus.
Os fariseus, eles elaboraram a lei dos anciões, que eram leis de homens, e que estava assimilando ela ou colocando junto com a lei de Moisés. Quer dizer, dando um jeitinho nas coisas de Deus para deixar mais atraente, mais gostoso, né? Para deixar mais fácil, mais leve. E nem sempre o caminho é esse. Então, João, ele vai trazer o que? Ele vai relatar, já no primeiro versículo do teu livro, que Jesus é o Filho de Deus. E que esta verdade, ninguém, deste mundo ou fora dele, pode contestar. Porque é verídico. Já está consumado. Aleluia. Já está perpetuado para a eternidade. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Jesus? Então, João, ele vai dizer, no princípio era o verbo. Que princípio é esse? O princípio da eternidade. O princípio de todas as coisas. Porque se você for ler lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio Deus fez todas as coisas. E quem estava com Deus? O Senhor Jesus. Ele já estava participando da criação. E o atributo da eternidade, ser eterno, é somente um atributo de Deus, ninguém mais. Ninguém mais. A não ser que Deus permita, possa ser eterno. Isso é um atributo divino. Somente de Deus. Então nós começamos a ver que vários questionamentos que foram levantados diante dos séculos que foram, passando, enfim, depois de Cristo, tiveram vários pensamentos, pensamento de Charles Darwin, pensamento da evolução, o homem veio do macaco. Meu Deus do céu, se nós viéssemos do macaco, amém, Jesus? Nós não teríamos uma igreja racional, nós teríamos uma igreja irracional. Então são teorias que nós começamos a entender que precisa ter mais fé de acreditar nessas teorias, de uma explosão, chamado Big Bang, ou Big Bang, se fez o planeta Terra, se fez, todos os planetas que estão em volta, a Lua no seu devido lugar, a Terra no seu devido lugar, numa explosão. Teoria do Big Bang, teoria da evolução. Charles Darwin, filhos de crente, cresceu na igreja, foi para a Patagônia, passou anos lá estudando atonomia, ali os animais, virou ateu. E até hoje é ensinado nas escolas que o homem veio do macaco. Aí eu digo para você, meu irmão, o homem tem que ter mais fé para acreditar nessas teorias do que verdadeiramente no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele veio para que você, aleluia, tivesse direito à salvação. E a salvação não é dada por nenhum Deus que nesse mundo, aleluia, tem adoradores para Ele. A salvação é dada por um único Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando João fala que no princípio era o verbo significa a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua vida. A palavra de Deus, se você crê nela, vai salvar a sua alma. Amém, Jesus? Então veja que para encontrarmos um ponto de equilíbrio na nossa vida,
Porque hoje o que mais nós encontramos lá fora no mundo são pessoas desequilibradas. São pessoas que estão fora dos princípios de Deus, que não crê na palavra de Deus, e por isso não há equilíbrios na sua vida. Quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando de um ser humano centrado. Nós estamos falando de um homem, de uma mulher, cujo o centro da sua vida é Jesus Cristo. E o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, o senhorio de Jesus está exposto nas nossas atitudes, palavras. Amém? Então a plenitude de Deus não é algo impossível ao homem, não, é algo que nós podemos alcançar e vamos alcançar quando começarmos a ter experiências com o Senhor Jesus ressurreto, com o Senhor Jesus ressuscitado, para mudar as nossas vidas. Há muitas pessoas que só sabem de Jesus porque ouviram falar, só conhecem a história, a letra, mas não tem uma experiência viva, espiritualmente falando, com o Senhor Jesus, nunca teve encontro com Ele. O relacionamento que muitos têm hoje com Deus é superficial, é material, mas não é espiritual. E a nossa convivência com Cristo precisa ser algo profundo, que abale as nossas estruturas, que nos cause vontade de cada vez mais e mais e mais de Deus na nossa vida. Não podemos ser atraídos, seduzidos pelo mundo. Precisamos seduzir o mundo com a luz de Cristo que há em nós. Porque nós temos participação no reino. Nós temos participação na obra. Foi Ele que te escolheu, te chamou. Mas não chamou para você, aleluia, para ser um Zé Mané, um zero à esquerda, uma pessoa sem expressão. Não, Ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Para ser evidência, para ser colocado em evidência, para causar dúvida no mundo. Porque quando alguém olha para um homem bem-sucedido, para um homem, aleluia, cheio do Espírito Santo, para uma mulher cheia do Espírito Santo, causa uma incógnita, gera perguntas. E é isso que Deus quer para a minha vida e a tua vida. Ele não quer que você seja um simples ser humano, não. Ele quer que você seja um ser humano, mas cheio do Espírito Santo. Alcançando toda a plenitude de Deus na tua vida, que é o equilíbrio de uma vida centrada em Cristo Jesus, pautada na palavra, aleluia, obedecendo à vontade de Deus. Agora interessante que João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Deus é uma pessoa. É uma pessoa, aleluia, distinguida. Se o verbo estava com Deus, isso deixa bem claro pela narrativa de João, que Jesus estava com Deus, no princípio de todas as coisas. Princípio de todas as coisas, milhões e milhões de anos atrás, Jesus já estava no cenário. E a palavra de Deus diz que Ele me conhece, conheceu você antes mesmo da eternidade. Sabe o que isso significa?
que Ele já havia escolhido você. Você não é um acidente do teu pai nem da tua mãe. Aleluia. Você não é, aleluia, vamos dizer, um acidente neste mundo. Você não é, aleluia, uma pessoa sem valor desse mundo, não. Jesus sonhou com você. E tudo que Jesus quer é que você alcance a plenitude dele na sua vida. Porque Deus, Ele não quer, Deus, e não passa na cabeça de Deus isso. Ver alguém escolhido por Ele passando necessidade, mendigando coisas espirituais, sabe? Enfrentando, sabe, problemas e sendo derrotado por problemas. Não, Ele te escolheu para ser, aleluia, um portador, aleluia, daquilo que Ele tem de melhor, a sua plenitude na sua vida. Então nós podemos alcançar. Mas é claro que isso gera o quê? Isso gera, aleluia, uma participação minha e sua. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E não tem oportunidades melhores de demonstrarmos a nossa fé, de demonstrarmos o nosso crer, quando enfrentamos problemas e quando enfrentamos dificuldade. Eu estava até conversando ontem na reunião de ministério aqui com o Rodrigo, e eu falei para o Rodrigo assim: Rodrigo, nós seres humanos, a maioria das pessoas tem uma visão errada sobre problema. Todo mundo, quando ouve a palavra problema, ela já pensa numa coisa ruim que vai prejudicar a vida dela, que vai trazer prejuízo. Quem está entendendo, diga amém. E o problema não é isso. O problema são soluções para que você cresça mais ainda na presença do Senhor. Então o ser humano tem essa visão: o problema, pronto. Não, o problema não é coisa ruim, é coisa boa, para poder gerar em você cada dia mais fé, e essa fé te levar ao ponto de alcançar a plenitude de Deus na sua vida. Aonde nós vemos isso? Na igreja primitiva. Assim que Jesus voltou para o céu, a igreja começou a avançar, e diz a palavra do Senhor que Pedro estava ali na frente da igreja, junto com os demais discípulos, e daqui a pouco começou uma reclamação dos judeus helenistas com os judeus datos pela separação de alimento, e aquele problema gerou muita reclamação. Levaram até João, aos discípulos, eles oraram a Deus, e diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo revelou que alguns homens fossem levantados, homens cheios do Espírito Santo, para ajudar eles na obra do Senhor. Porque não era lícito que eles abandonassem a palavra, o ensino da palavra, para servir à mesa. Veja que através de um problema se gerou uma coisa maior. Por quê? Porque a obra estava crescendo. Então o problema não é para nós enxergarmos coisa ruim, não é para nós chegarmos ao fim da nossa vida, não é para você espernear, apelar, ficar gritando para a rua. Não, o problema são oportunidades de Deus para que você cresça, para que você tenha experiência com Ele, para que você veja, aleluia, a mão de Deus sobre a tua vida. Então o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Olha Pedro desmontando a narrativa do gnosticismo. Olha João desmontando a narrativa dos pensamentos filosóficos dos gregos. Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus como homem, que ele não era Deus na terra. E João começa a desmontar a narrativa desses homens. E aí diz mais no versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o pensamento de João, olha a filosofia cristocênica, mostrando Jesus como base de tudo. E é isso que você tem que entender: enquanto Jesus não for tudo na tua vida, você não alcança a plenitude na tua vida.
Pastor, como assim? Entenda, nada neste mundo pode concorrer com o primeiro lugar de Jesus na sua vida. Amém? Você não pode colocar casamento na frente de Deus. Você não pode colocar marido nem esposa na frente de Deus. Você não pode colocar filhos. Jesus, ele é o primeiro lugar. Não pode colocar trabalho, dinheiro. Ele precisa estar em primeiro lugar da tua vida. Entenda, prioridade. O que os irmãos entendem de prioridade? Prioridade é aquilo que eu faço em primeiro e tem que ser quem? Ele é a sua prioridade. Porque até então, esposa não vai salvar marido. Marido não vai salvar esposa. Mãe não vai salvar filho. Pai não vai salvar filho. E nem filho vai salvar os pais. Quem está entendendo, diga amém. Pastor não vai salvar ovelha. Ovelhas não vão salvar o pastor. Então o primeiro lugar na minha vida tem que ser quem? Aquele que me pode salvar. Primeiro lugar na tua vida tem que ser quem? Aquele que te pode salvar. Amém, Jesus? Mas o que nós encontramos no mundo? Inversão de valores. A inversão de valores, ela traz uma consequência gravíssima para a vida do homem. Porque traz o efeito contrário. Amém? Os irmãos já estudaram isso na escola, né? Ao contrário de masculino. Feminino. Ao contrário de altura. Baixo. Ao contrário de bênção. Inverte o valor. Inverte os valores. Inverte o caminho. Em vez de você receber bênção, você vai receber maldição. Amém? Cuidado com aquilo que você ouve. A palavra do Senhor diz que havia um povo, onde Paulo foi pregar, que eram muito sábios. E tudo que o Paulo pregava, eles analisavam para ver se estava na palavra. Quem tem Bíblia em casa aqui, diga amém. Está ouvindo uma pregação pela internet? Glória a Deus. Mas acompanhe na sua Bíblia, para ver se está dentro da palavra o que o pastor está pregando. Porque eu ouço pregação pela internet e ouço cada coisa, irmão, que não está na Bíblia. E isso não vai edificar a tua vida, não vai te levar a conquistar, aleluia, a plenitude de Deus na tua vida. Outra, vai causar dúvida, e a dúvida, aleluia, não é de Deus. O que é de Deus é a certeza. Jesus disse, é sim, sim ou não, não. O que procede disso, a procedência é maligna. Estamos nos últimos dias que antecede a vida de Jesus. Estamos vendo as profecias se cumprindo. Então, meu amado, nós não precisamos acreditar em qualquer um que pega a microfone e prega. Nós precisamos ver se está dentro da palavra. Precisamos estar de acordo com o Evangelho. Amém? Uma vez me convidaram para um congresso, eu fui no congresso. E eu cheguei lá, mas fizeram tanta propaganda do homem, que eu fiquei curioso, eu vou lá. E Deus, com certeza, vai falar comigo. Quando eu cheguei ali, uma igreja lotada, todo mundo glorificando a Deus, maravilha, aquele ambiente gostoso. O homem chegou, subiu. Minha esposa lembra disso? Subiu. Primeira coisa que ele pediu, tinha o ministério atrás dele. Tinha um ministério. Ele pediu para o ministério descer. Desceu o ministério. Pegou a Bíblia do pastor que estava no púlpito, fechou, deixou de lado. Pegou um puta de um livro, abriu. Ele falou assim, agora nós vamos seguir o que está escrito nesse livro aqui, porque essa aqui é a minha didática para você receber a tua vitória. Eu falei, tô fora. Catei minha esposa, meus filhos e aí dentro do carro fui embora. Porque onde não tem palavra de Deus, não tem Deus presente. Amém? Jesus é a palavra e a palavra é Jesus.
aonde a palavra não é respeitada, aonde a palavra não é pregada com integridade e com verdade, Jesus não está presente. Então não seja enrolado, por favor. E diz mais a palavra do Senhor. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Entenda, o fôlego de vida que há dentro de você pertence a Deus. Agora, imagine se Deus não quisesse que eu acordasse hoje. É um direito dele. Amém? Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor teve misericórdia de nós. Porque Ele nos entregou o dom da vida. Mais um dia, Ele nos entregou o dom da vida. O salmista diz assim: Senhor, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Então somos totalmente dependentes desse Deus. Não podemos querer levar uma vida independente, meus irmãos. Não podemos levar uma vida dependendo somente da nossa inteligência, da força do meu braço, do meu currículo, do meu dinheiro, do meu conhecimento, das minhas amizades. Não, isso não vai dar certo. Lembre-se, quem te sustenta é Deus. E Ele precisa estar em primeiro lugar da sua vida, para que você alcance a plenitude. E a plenitude, quando nós falamos em plenitude, as pessoas já pensam nas bênçãos, né? Entenda que as bênçãos de Deus não são só bênçãos financeiras, não. Bênção da saúde, bênção da paz, bênção da tranquilidade mental. Viver sem ansiedade. O mal do século. 570 mil pessoas em 2024 foi afastada do trabalho no Brasil por crise de ansiedade. Mal do século. E Jesus, há 2.500 anos, falou para os seus discípulos: não fiquei ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade é falta de fé. Está ansioso por quê? Porque amanhã eu tenho que prestar um concurso, amanhã eu vou lá no fórum, eu tenho uma audiência, eu não sei o que vai acontecer. Mas peraí, você serve quem? Quem é seu advogado? Onde está a sua fé? Amém? As pessoas começam a sofrer antecipadamente. E aí onde é que está o Jesus dela? Crucificado numa cruz, não ressuscitou ainda, não tem poder sobre a sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. E a fé, ela tem que ser materializada. A fé inteligente, a fé que leva o homem de Deus a romper barreiras, a ver o sobrenatural de Cristo na sua vida, é uma fé que tem que ser materializada. Como? Através das minhas atitudes. Eu não posso só falar que tenho fé, eu preciso demonstrar a minha fé pelas minhas obras. Materializar a fé. Amém? Eu preciso honrar a Deus. Pastor, como que eu honro a Deus? Como que eu honro a Deus na minha vida? Como? Dessa forma. Você sabe que isso aqui é pecado. Dando exemplo. Poxa, isso aqui é um pecado. Não vou nem tocar. Isso aqui desagrada a Deus. Amém? Estou olhando alguma coisa, não, aquilo ali é pecado. Não vou nem olhar para aquilo ali. Não vou nem ouvir isso aqui é pecado. Isso aqui eu não posso, isso aqui desagrada a Deus. Eu não vou fazer. Quem está entendendo, diga amém. Você está honrando a Deus na sua vida. E uma vez que você honra a Deus, Deus vai te honrar. Amém? Mas a honra de Deus não é como nós pensamos. A honra de Deus, os homens já veem, Deus já vai mandar aquela quantia para minha conta, já vai trazer um carro zero para minha conta. Não, Deus não honra você desse jeito. Não é só dessa forma que Deus honra. Deus te honra te dando conhecimento do céu. Deus te honra tendo experiência com Ele.
Deus te honra vendo os milagres acontecendo dentro da sua casa, na vida dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Aleluia. Deus começa a abrir porta que você nunca sonhou. Deus começa a te honrar. E a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida que você tem aqui, ó. Você já viu alguém falar assim: olha que eu não toma conta da minha vida não, hein? Da minha vida tomo eu. Quem já ouviu a pessoa falar assim? Hã? Bem, se você toma conta da sua vida, aí é um problema seu. Da minha vida, toma conta é Deus. Porque minha vida está na mão de Deus. Porque Ele é melhor do que eu. Amém, Jesus? Isso é ter fé inteligente. Quem é inteligente e tem uma fé inteligente, a vida dele não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Porque uma vez que você coloca a tua vida nas mãos de Deus, responsável por você é quem? Deus. O que o apóstolo Paulo encheu a boca e disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive. O que ele disse? Eu não sou dono da minha vida. Quem é dono da minha vida é Deus. Sofreu naufrágio, morreu. Foi apedrejado e lançado num penhasco, morreu. A cobra mordeu ele morreu. Foi preso numa prisão, morreu aprisionado. Por quê? Porque responsável pela vida de Paulo era Deus. Plenitude. Paulo falou muito sobre a plenitude, porque ele reconheceu. E não importa para Jesus qual foi o seu passado, aonde você esteve. Se você se arrepender, se você entregar sua vida para Jesus, Ele vai derramar sobre você a sua plenitude e vai te fazer, aleluia, uma pessoa nova com uma vida nova. Amém? A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. No princípio, a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem está entendendo, diga amém. Nada pode impedir de Deus fazer na sua vida. Amém? Ah, mas estão torcendo contra mim. Ah, mas tem alguém levando a minha roupa na macumba. Ah, mas tem alguém, aleluia, cruzando os pauzinhos, amarrando a boca do sapo. Ah, tem alguém que está indo na Mata Virgem, na cachoeira, está levando meu nome. Meu irmão, contra Jacó não há encantamento. Quem está entendendo, diga amém. Contra homem de Deus e mulher de Deus não há macumba, não há feitiço. Amém, Jesus? Não há nada que pode atingir o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. A plenitude do Senhor. Deus, ele disse para Abraão, olha só o que ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa, o teu grandioso galardão. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, eu te protejo. Ninguém vai poder tocar em você. Eu sou tua proteção, mas eu também sou a tua recompensa. Amém? Abraão creu, é o pai da fé. Amém, Jesus? Então, entenda isso. Você precisa ser participante do reino. Você precisa sair da sua vida. Muitas das vezes, né? Você tem a sua maneira lá de orar. Às vezes a sua oração é a mesma todos os dias. Todo dia de manhã é a mesma oração. Todo dia de tarde é a mesma oração. Toda hora de dormir é a mesma oração. Ei, Deus está te chamando para subir um degrau a mais. Deus está te chamando para viver algo melhor. Deus está te chamando para você conhecer o sobrenatural. Deus está te chamando para intimidade, aleluia, para quebrar o vínculo da normalia, para sair da cercanísia, para ser algo tremendo sobre a sua história e sobre a tua vida, para te impactar.
Ele quer que você viva o melhor. Mas para isso, você precisa abrir mão da normalia e entender que você precisa de uma experiência. Viva com o Senhor Jesus ressuscitado. Amém? E aí, Paulo vai dizer que Deus quis que toda a plenitude habitasse no seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz: nós somos co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro, pastor? Que a mesma coisa que Jesus tem, nós temos. Co-herdeiros. Amém? Então o que foi dado para Jesus, nós também podemos alcançar. Se comparar com Jesus, jamais. Ser como Jesus, somente nos exemplos. Mas aquilo que Jesus recebeu, nós podemos receber. Amém? Todas as promessas divinas, todas as promessas estão preparadas para mim e para você. Pastor, mas por que eu não alcancei? Por que eu não estou vivendo as promessas? Porque você ainda não está no lugar onde Deus quer que você esteja. Você ainda não está no centro, aonde Jesus Cristo reina. Amém? E para fazer isso, nada, para alcançar isso, nada neste mundo pode mais importar para você. Não é na importância de você abrir mão, largar a mão. Ah, não, sabe, vou largar a mão da minha família, vou largar a mão de trabalhar, vou largar a mão de pagar conta. Não é nada disso. Eu estou dizendo que tudo que está lá fora vai perder o valor. Não tem mais expressão na tua vida. Não chama mais sua atenção. Você não tem mais gosto por aquilo. Não é mais atraído por aquilo. Quem está entendendo? Até que nada mais lá fora te importe. É neste lugar que nós encontramos a plenitude de Deus. Amém? Nada mais te tira do sério. Nada mais te preocupa. Amém? A palavra do Senhor diz que, para me encerrar aqui, a palavra do Senhor diz que havia uma viúva, que o marido dela havia morrido. E os credores vieram para levar o filho dela. Porque o marido dela, com certeza, que era um homem de Deus, ele tinha feito alguns negócios e ele morreu antes de honrar. Então aqueles credores, e era a lei naquela época, que se a família não tivesse dinheiro para pagar o que havia negociado, os credores podiam levar o filho para que eles trabalhassem 1, 2, 3, 4, 5, até 7 anos para pagar a dívida. E depois eles voltavam para casa. Então aquela mulher, ela perdeu seu marido repentinamente. Mas o marido dela era um homem de Deus. A mulher, ela era uma mulher de Deus. E quando os credores vieram buscar os seus filhos, e ela viu que tinha legitimidade naquilo, ela viu que estava certo eles levar o filho dela. Mas antes de tudo, o que ela fez? Ela se desesperou, ela saiu gritando para a rua, ela saiu batendo na porta da casa das pessoas. Não, ela foi no homem de Deus, porque ela sabia: eu sou mulher de Deus, eu vou aonde? A Deus. Eu sou homem de Deus, eu vou aonde? A Deus. Amém? Eu não vou fazer como o mundo faz, a não ser que Deus peça para eu ir. Caso contrário, eu vou nele. E diz a palavra do Senhor que quando ela foi do profeta Eliseu,
Quando ela chegou em Eliseu, ela falou assim: olha, o teu servo, um dos filhos dos profetas, era o meu marido e morreu. E agora os credores vieram levar o meu filho. O que eu faço? Tem gente que toma decisões sem consultar a Deus. Não assenta da sua vida. Se Deus assenta da sua vida, você pergunta tudo para Ele. E Eliseu vai dizer: o que você tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Quer dizer, ela não tinha dinheiro, ela não tinha amigos, ela não tinha ninguém para interceder por ela, falando humanamente falando, amém? Mas ela tinha o quê? Azeite, a presença de Deus. Pode faltar tudo na tua vida, mas que não falte o Espírito de Deus. Davi falou: Senhor, pode arrancar tudo de mim, arranca o trono, arranca a coroa, me desconstitui como rei da nação, não tem problema, mas não afaste de mim o teu Espírito. Você pode não ter nada, mas se você tem o Espírito de Deus, você tem tudo na sua vida. Amém? E aí o que Eliseu falou? Então fala o seguinte, minha filha. Pega aí o azeite, bate na porta da casa das pessoas aí, pega a vasilha, pega um monte de vasilha, o máximo que puder pegar, põe dentro da tua casa, fecha a porta, e você com seus filhos deita o azeite. Deita o azeite na vasilha. O que ela fez? Ela fez exatamente o que o homem de Deus, porque tem gente que Deus fala como é e a pessoa vai e faz diferente. Tem pessoas que chegam até aqui no altar: pastor, eu quero um conselho. Sim, olha, faz isso. A pessoa já está na mente de fazer o contrário. Vai lá e faz o contrário. Aí dá errado. Obediência. A mulher foi e fez exatamente o que o profeta pediu. Ela foi lá, deitou o azeite encheu uma vasilha, encheu outra vasilha, e outra, se multiplicou dentro da casa dela. Agora, por que Deus, aleluia, fez o milagre da multiplicação dentro da casa daquela mulher? Primeiro, porque ela era serva de Deus, obediente a Deus, aleluia, e com certeza era fiel a Deus. E Deus multiplicou. Quando acabou as vasilhas, o azeite parou. O que ela fez? Saiu contando para todo mundo a bênção? Saiu falando, os quatro ventos, bateu na casa dos vizinhos: o milagre aconteceu, ganhei no Vale Cap. Acertei os quatro números da cena. Não. Ela foi no homem, ela foi para Deus. Senhor, tudo que você me pediu eu fiz e deu certo. As vasilhas estão cheias, e agora o que eu faço? Quem é Senhor da tua vida? Você ou Deus? Hein? Quem é Senhor da tua vida? Você ou Deus? Então você tem que procurar quem para tomar decisão? O que eu faço agora? Vende o azeite, paga a tua dívida e vive com o resto. Era para dar calote? Era para deixar sem pagar a conta? Porque eu já vi crente falar: não vou pagar a conta não, daqui 5 anos caduca. Eu já ouvi essa besteira da boca de crente, irmão. Paga, não vou pagar não, daqui 5 anos caduca. Graças a Deus caiu por terra isso. Agora não caduca mais. Agora vira dívida ativa. Se você não pagar, você pode até morrer. Alguém vai pagar essa conta, pode ter certeza. Quando vender a casa, vender o terreno, vai ser descontado. Agora não tem como correr mais não. Graças a Deus, porque é para evitar caloteiro. Está devendo, tem que pagar. O que ela fez? Vendeu o azeite, pagou a dívida, não perdeu os seus filhos e viveu com o resto. E o resto foi o resto da vida dela. Porque, aleluia, quando Deus provê,
Ele provê algo que vai sustentar você. Ele não vai fazer algo que amanhã você precise de novo, não. Ele faz algo para sustentar você. Amém, Jesus? Porque Ele é Deus na sua vida. Então essa é a plenitude. Essa é a plenitude de Deus. E é por isso que nós oramos aqui o mês inteiro para alcançar. Amém, Jesus? Então olhe para Ele e obedeça a palavra do Senhor. Fique de pé nessa noite. Vamos orar.